Olá, boa tarde. Olha nós aqui de novo, nossa terceira aula da série Live Literatura. Olha só que bacana. A mistura da live com a literatura. Gostou do nome? Não sei, de repente você já tinha passado por aqui, talvez não. Então, olha que ideia bacana de fazer live literatura. Nós misturamos a live com a literatura e tá tudo certo. Aqui é uma aula especialmente para o ensino médio. Eu tenho alunos do segundo ano, D, E, F, G, H, do Antônio José Leite, e os outros alunos da casa que são meus também, né? Então, a aula é especialmente aí para os meus alunos. Olá, Gustavo, tudo bem? Tudo bem? Dá um alô aqui para mim, né? Você está chegando agora, você está me ouvindo bem, está me vendo? Como é que tá aí o áudio, a iluminação? É sempre importante nesse comecinho, né? A gente falar disso. Vamos acertando as luzes, a gente vai acertando o ângulo, né? Ah, que bom. Então, ok, Gu, fala aí pra mim se tá tudo bem, tá conseguindo me ver bem, me ouvindo. E vai chamando as pessoas, né? Vai chamando os amigos. Cadê o segundo F? A live é aberta, é uma aula aberta para todos os alunos do ensino médio, vestibulandos, quem vai, sabe, prestar o Enem, não importa se está em pandemia, se não está, importa que nós não podemos ficar sem estudar. Então a aula é para todo mundo. É por isso que é live. E por que que é legal? Fica gravada para você poder assistir depois. E os meus alunos vão fazer lição. Ah, pro, está de brincadeira. Não. Como é que a gente prepara uma aula de literatura e não dá lição para os alunos do ensino médio do segundo ano? Tem graça? Não tem, né? Obrigada, Gu. Falou que tá tudo funcionando, bacana. Olha, vai chegando gente, eu não consigo ver, né? Aí aparece quando põe no comentário, mas os rostinhos assim, às vezes a gente não conhece. Eu sei que já tem mais gente aí, né? Então vamos chamando, vamos convidando as pessoas, né? Eu vou fazer o mesmo aqui, ó. Semana passada o celular caiu, hoje ele não vai cair, né? Vamos convidar as pessoas, vamos lá, né? A gente vai convidando, certo? A gente vai convidando e vamos ver. Vamos lá. Gustavo Arruda que tá me ouvindo, que já tá aí interagindo, fala uma coisa pra mim. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre literatura? Você está entendendo até aqui? Porque nós já tivemos uma aula inicial, né, para falar da literatura inicial, que é na Europa. Basicamente, nós estudamos Portugal, Espanha, França, e na escola nós estudamos a literatura brasileira e a portuguesa, certo? E no segundo ano, agora, já começou com o romantismo, quer dizer, tá mais lá na frente, né? Só que eu fiz? Eu tô voltando um pouquinho, aliás, eu tô lá no começo. Por quê? Tem alunos do segundo ano que não aprenderam literatura no primeiro por N situações. Ou faltaram as aulas, não conseguiram aprender, ou não teve professor, ou não se adaptou, ou enfim, não gostou da matéria, não gostou da aula. Tem aluno que aprendeu, mas tem dúvidas. Então, assim, nós temos N situações. E eu não começo uma turma sem falar de literatura, né? Então, a primeira coisa que a gente faz aí é um retorno, uma revisão, uma recuperação. Então, é isso que eu estou fazendo desde a primeira aula. Para você que está assistindo hoje pela primeira vez, você que já é meu aluno, você que estava sumido, né? Essa aula é para você, tá bom? Então nós começamos falando afinal o que é literatura e já aprendemos que literatura não é só livro, não é só leitura, mas é a arte da escrita, a arte de se expressar, né? A arte de escrever. E nós falamos de textos que são escritos assim de forma artística, que se apropriam da palavra através de figuras de linguagem, através de rima, através de diversas formas aí de escrita da linguagem que nós temos na nossa língua tão rica, através da intertextualidade, através de uma sátira, de uma paródia que nós vamos ver hoje. Então, a literatura ela vai muito além de falar só de livros, ok? Nós já falamos disso. E aí nós inauguramos com a aula do trovadorismo.
né, que foi a nossa segunda aula. E nós falamos do quê? Da Idade Média. Hoje nós vamos falar desse finalzinho da Idade Média para a Era Clássica que nós falamos, né? Na literatura, o classicismo. Então, tem alguma pergunta até aqui? Você que está me ouvindo, você que chegou até agora, Gustavo, né? Eu sei que você tem ótimas influências em casa, principalmente. Eu sei que você é um aluno leitor. Eu sei que você é um aluno que sabe se expressar, que sabe ler muito bem. Mas isso não quer dizer que não tenha dúvida, né? Então aproveita, olha, aproveita que tem poucas pessoas ainda aqui. Estou aguardando as demais. Mas sabe que isso é algo que, assim, falo, Jesus, é do brasileiro, né? A gente marca às 17 em ponto, eu tô aqui. Aí o pessoal vai chegando. Na sala de aula é assim também, né, Gu? A aula começa às 10 horas. Ah, 10:05, tá chegando. Ai, pô, mas tem 5 minutos de tolerância. Então, 5 minutos de tolerância não quer dizer que você tem que chegar atrasado. O que que é essa tolerância? Aconteceu algum imprevisto. E na live acontece a mesma coisa. Daqui a pouco as pessoas vão chegando, né? Gustavo, por enquanto sem nenhuma dúvida. Então tá bom. Mas se quiser levantar alguma dúvida ou já levantar uma polêmica também, né? Vamos lá. É que agora tá tendo aula no centro de mídias. Mas hoje de português, tem uma passei para vocês, mas não era de português, enfim. De qualquer forma, sim, nós temos assim alguns alunos que estão acompanhando pelo centro de mídias, outros que estão acompanhando em casa, outros que por algumas situações assim à tarde, né? Porque o horário do médio é de manhã. À tarde está fazendo algum trabalho, algum curso. Nós temos várias situações, né? Então, mas estamos aqui, vamos lá. Bom, hoje, então, nós vamos falar do humanismo. Se você for pesquisar alguns livros de literaturas mais novos, eles já não trazem tanto esse termo. Eles vão falar até do humanismo, mas assim, falando em literatura, vão falar de alta Idade Média e baixa Idade Média e depois vem a Era Clássica. E aonde que está o humanismo? Nessa transição. Então, nós temos um período, e eu sempre falo isso na aula de literatura. Toda a escola, todo o período, como queira, né? Alguns falam escola literária, estilo de época, período literário. Os livros eles vão trazendo de diversas formas. Alguns falam assim, tem uma tabela, tem uma linha do tempo. Mas o fato é que existe mesmo uma divisão, uma nomenclatura para facilitar o nosso estudo e a nossa compreensão até histórica. Então você tem o período do humanismo, do trovadorismo, do humanismo e o classicismo. Onde é que está o humanismo? Está entre os dois. Por isso que eu coloquei aí na nossa arte, e quando eu mandei mensagens eu falei, da época das trevas para a luz. Então, muitos já sabem sobre o que eu estou falando, né? Por que tem essa metáfora? Por que nós falamos assim? Mas o humanismo se refere mesmo ao ser humano, à sua mentalidade, à ciência, à razão, a esse despertar. E aí a gente vai um pouquinho lá atrás, né, na aula passada, quando a gente falou dos trovadores. Então, o que você tem que pensar no contexto histórico? O que está acontecendo na Idade Média, que é esse período que nós falamos do trovadorismo, e aonde vai começar aí o humanismo aparecer, vai começar aí o que a gente fala da época de sair das trevas. Então, a Idade Média, a gente falando de Europa, né? Especificamente estamos estudando Portugal, Espanha, França, esses escritores, esses autores. Então, o período do humanismo, ele marca a posse de um cronista. Então, ele vai ser um cronista, o Fernão Lopes, o cronista da Torre do Tombo. Marca por quê? Por causa dos escritos e porque ele falava daquela rotina, né? Se você não lembra o que é crônica, nós temos aí o gênero textual crônica, que são os escritos do cotidiano do dia a dia. E aqui, nesse período, o que a gente está falando? A gente está falando de um cronista do palácio. Ele vai falar da rotina do palácio, do rei. Então, é isso que marca o nosso humanismo, que vai de 1434 a 1527, né? E aí a gente olha aqui as datas para não te passar a data errada. Então, é esse período aí do humanismo. Então acabou o humanismo, começa o classicismo, acabou o trovadorismo, começa o humanismo.
Não é assim, existe um marco, um autor, uma data e um texto, certo? Para marcar aquele período. Mas as coisas elas andavam concomitantemente. Então não é assim, à meia-noite acabou o trovadorismo, à meia-noite acabou o classicismo. Mas eu falei isso anteriormente, eu tô recuperando algumas informações, né? Para quem começou agora, para quem tá chegando, enfim. Então tem esse marco. Então você começa com uma data, um escritor. Então aqui no caso do humanismo, o Fernão Lopes, que ele é colocado como cronista-mor lá na torre. E aí começa a falar desse período literário, ok? Só que antes, o que você tinha? As cantigas. Eu falei isso na aula anterior, no trovadorismo. Então, os trovadores, né, eles escreviam as cantigas, os jograis, eles cantavam. E aonde isso? No palácio. Então, a gente está falando de um tempo dos cavaleiros, das donzelas, dos palácios. E aí você tem que saber um pouco de história para entender o texto, entender o porquê e o propósito. Nós falamos da vassalagem, nós falamos da suzerania. Então você tinha assim os feudos, né, as propriedades de terras, e ali você tinha aquelas pessoas que trabalhavam, que serviam, os vassalos. E isso é levado para a cantiga. Então o vassalo e o suzerano, eles são interpretados nas cantigas. Isso nós falamos na aula anterior. Volto a repetir, eu só estou fazendo aí uma retomada do que a gente viu na outra aula, porque a aula hoje não é trovadorismo. Mas como é que você vai entender o humanismo se você não entende o trovadorismo? Então uma coisa puxa a outra, né? E aí você tem a idade dos cavaleiros, você tem as guerras, as cruzadas, você tem as reconquista de terra. Tudo isso é história, você precisa saber, né? Então, por exemplo, eu vou começar aqui uma leitura de um livro que eu vou citar hoje, que é um livro que já não é do humanismo, mas ele vai falar um pouco dessa época fazendo uma paródia. Olha só, vamos ver se você identifica antes de eu falar. Oi, Vicky, tudo bem? Vai chamando as pessoas, vai chamando aí os colegas, que a nossa aula já tá bombando. Vamos lá. Feito isso, o cavaleiro não quis mais retardar sua partida. Sabia que o mundo todo esperava ansioso que ele reparasse erros e injustiças. Assim, sem jamais anunciar suas intenções, decidiu partir em uma manhã de julho. Não por acaso? Hoje é 1º de julho, né? Eu falo que é o mês mais lindo para mim. São 2 meses que eu amo demais, julho e dezembro. Dezembro por causa do Natal, é muito bom. E julho? É Natal também, é meu nascimento, né? Natal significa isso, né? Nascimento. Estamos na aula de língua portuguesa. Quando você fala, né, o Natal, né? Novo nascido. E a gente vai falar do um alto de Natal pernambucano hoje. Olha só, João Cabral de Melo Neto. Olha, cabeça de professora, né? Uma coisa puxa a outra. Voltemos. Assim, sem jamais anunciar suas intenções, decidiu partir em uma manhã de julho. Vestiu sua armadura, pegou a lança e escudo, montou em seu cavalo e saiu com grande contentamento. Vou cortar um pouquinho. Ó, princesa Dulcineia, senhora de meu coração, não te esqueças desse humilde vassalo que tanto padece de amores por ti. Você sabe me dizer quem é? Que livro é esse? Vocês já tiveram alguma noção? Porque esse livro, ele chegou nas escolas já tem alguns anos, né? Ele chegou de uma forma adaptada, ilustrada. Vamos lá, Vicky, Gustavo, o que vocês arriscam? De quem é? Deixa eu pegar aqui a outra capa para mostrar para vocês. Vamos lá. Ó, na escola chegou essa versão, ó. Dom Quixote. Dom Quixote, Miguel de Cervantes. Então, ó, só que eu não li esse aqui, não. Eu li uma outra versão, né? Dom Quixote. Por que Dom Quixote? Porque tá falando dessa época dos cavaleiros, das donzelas, o do porquê, o do ter um propósito. O cavaleiro, ele tinha que ter um propósito. Então, vocês devem gostar de séries, de games, né? Então, tem bastante coisa aí da Idade Média que a gente pode pensar aí dos cavaleiros, certo?
O cavaleiro ele tem que ter um propósito, ou de resgatar uma donzela, uma princesa, ou de resgatar algum objeto religioso, que a gente também fala um pouquinho disso. Tem aí a demanda do Santo Graal, você tem o cálice, você tem a espada de Excalibur, né? Então, o rei Arthur e os cavaleiros da Tábua Redonda, eles retratam um pouco desse período. Há críticas e várias, né? Eu tava lendo um pouco aí sobre a série, que na verdade primeiro foi o livro, né? O The Game of Thrones. Ai, o inglês da professora, né? Não sou formada em inglês. Mas fala aí da tomada de 8 reinos, então ele mostra um pouco aí da questão da Idade Média. E aí tem os críticos também, mas não era bem assim, a armadura, o aço, isso e aquilo. O que importa é a essência, vai mostrar o propósito, o porquê da luta, da guerra de atrás, né? Isso tudo é importante saber porque o humanismo, ele vai começar por conta mesmo de 3 fatores. Primeiro, a questão dos feudos. Os feudos começam a não comportar mais tanta gente, as pessoas começam a sair aí para cidades. Você vai ter um novo movimento, daqui a pouco já começa a crescer o que a gente fala do mercado, o mercantilismo e N situações. Daqui a pouco o Brasil já aparece aí também, né? Então você já tem esse momento histórico. E a questão também da igreja, que era muito predominante. Então, na Idade Média, você tem as cruzadas, você tem esses cavaleiros que lutam em nome de Deus, em nome de Cristo, os que vão retomar Jerusalém. Tudo isso faz parte de história que você aprende e isso não está desagregado da literatura. Pelo contrário, né? Então, as cantigas dos trovadores, elas falavam do quê? O que tem a ver, né? O vassalo, o cavaleiro, tem a ver com as poesias, para quem que era dedicado, como que era dedicado. Mas eu já falei muito do trovadorismo, a aula hoje não é trovadorismo, né? É mais para retomar mesmo um pouquinho e principalmente os alunos que depois irão fazer a atividade e não pode simplesmente, né? Eu peguei esse vídeo, não sei o que está acontecendo. Você que está chegando agora, né, Felipe? Tudo bom? A gente vai vendo algumas carinhas, não aparece o nome, mas alguns a gente vai reconhecendo, né? Bom, então eu falei, né? O que é isso? É a primeira parte que a gente fala, então, da Idade Média, né? O tempo das novelas de cavalaria, esses exemplos que eu dei de literatura. Às vezes você acha, assim, o filme grandioso, a série, e antes do filme, antes da série, tem um livro, tá? Isso eu gosto muito de falar em sala de aula. Então você tem os livros antes dos filmes, das séries e dos games, ok? Né? Tem um que eu anotei aqui que eu gosto muito, que fala do William Wallace na Escócia, né? Que é o Coração Valente com Mel Gibson. Eu gosto demais. Fala um pouquinho desse período, dessas guerras, dessas retomadas, certo? Bom, então o humanismo ele vai entrar no momento de transição, em que começa o quê? O poder da igreja já começa, não é que vai cair de uma vez, mas assim, o homem ele já não é tão atrelado, que a gente fala que é o teocentrismo. Teo significa Deus, centro, meio, né? Deus no centro das coisas. Então tudo tinha, além de ter uma explicação divina, tem essa forte imposição mesmo, digamos assim, da crença, da religião. Haja vista aí as cruzadas. Vamos, as cruzadas, a retomada, a reconquista. Vamos retomar Jerusalém, que é a Terra Santa. Então, tudo isso daí a gente tem que ir pensando, né? Então, o homem, ele começa a ser mais racional. Aí você tem um período que começa, que a gente chama do antropocentrismo, né? Já não é Deus no centro, já é o homem. Por isso que é o humanismo. Então, o homem, ele começa a pensar mais, a buscar mais em todas as áreas. Eu não estou falando só de literatura, aqui eu estou fazendo um panorama histórico. Então, fora as guerras, as conquistas, os ganhos que eu já tinha falado, né? O que a guerra traz? A guerra traz poder, traz fama, traz terra, traz riqueza, traz o despojo do outro. E isso daí foi crescendo. Então, na história, você começa a ver aí a formação dos burgos. A gente vai sair do feudo para o burgo. A gente vai sair de uma economia totalmente agrária para uma economia que já começa a se movimentar no mercado, já começa um outro panorama. E isso daí está atrelado também
as conquistas, o que o homem vai conquistando. Então, por exemplo, no campo, você já tem mais técnicas agrícolas, vai fazer o quê, né? Então, não é muito diferente a gente for pensar em agora, não, né? Como é que faz com a mão de obra, o emprego? Vai ter emprego para todo mundo? Então, tudo isso começa a revolucionar também a literatura, porque aí a literatura ela vai mudar em que sentido, né? Nesse sentido de não ter mais aquilo que é só representa o religioso, que só representa a igreja, né? Eu tô falando da igreja como um todo. Obviamente aqui não é nenhuma crítica à fé, pelo contrário, né? Nós temos que falar um pouco desse período para você entender a história e a literatura, certo? Então aí começam as mudanças, o comércio, e a gente vai estudar na próxima aula o que nós chamamos do período clássico, o classicismo, que aí é o Renascimento. Você já deve ter estudado também, fala da Itália, né? Então, estou falando aqui para os meus alunos especialmente, não é uma palestra literária, a gente tem uma formação, mas eu preparei mais como uma aula mesmo, uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais simples para os meus alunos do ensino médio, especialmente, e aqueles que são do médio, são vestibulandos e estão no Enem. Ok? Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos lá. Vamos respirar um pouquinho. Perguntas até aí. O que eu queria que vocês entendessem, então, aí é como que a gente tem a baixa Idade Média e a alta Idade Média, né? Como que vai saindo do teocentrismo, como que vai saindo do trovadorismo para ir pro humanismo. E o que isso tem a ver com a história, com a economia e com o povo. Tudo bem? Falem comigo, por favor. Eu dou as aulas pelo Centro de Mídias e vocês podem interagir no chat. Às vezes demora para vir a mensagem. Eu falo, oh meu Deus. Falem comigo se o áudio tá bom, a imagem, né? Que live assim chega uma hora que cansa, né? Só tá ouvindo, então vai interagindo, vai falando aí que tá tudo certo, né? Vamos lá, Mari, Felipe, Vicky. Chamando as pessoas, tem que chamar, né? Por favor. Nós temos alguns minutos ainda. Vamos lá. Bom, então no trovadorismo, o que é predominante? Que começam as histórias, né? As novelas de cavalaria, que eu já citei, dei aí algumas dicas, né? Dei alguns spoilers. Você tem as cantigas de amigo, de escárnio, de maldizer. E aí você começa com as crônicas também, que eu falei aí o começo, né? Com Fernão Lopes, o cronista lá da torre. E você começa com o teatro. Olha só, tô falando da Europa, tá? O teatro, ele é algo que existe desde a Antiguidade Clássica, século V, lá atrás. E aí, eu tenho uma boa notícia. Eu conversei com uma pessoa hoje para a gente fazer uma aula para falar sobre os textos literários, os textos teatrais, e ela topou fazer uma double live para falar um pouquinho sobre teatro, né? Surpresa, depois eu conto quem é. Mas a gente vai ter essa aula, né? Então, nós estamos falando do início do teatro em Portugal. Vocês já devem ter ouvido isso e tem até umas decorebas por aí. Ah, e o pai do teatro português, né? E às vezes aparece assim mesmo em alguma prova, em algum vestibular. Mas é importante saber, né? Quem é esse? Vamos lá. Gustavo falou que tá tudo perfeito, que bom. Tô perguntando aí do som, do áudio, da luz, né? Vamos lá. O enquadramento aqui, que eu não consigo tirar esse porque eu aqui pelo Face tem um porém aqui com o celular, né? Eu não consigo deixar ele deitado, ele não grava. Então, aí tem que carregar o celular, tem que ficar em pé, aí o teto aparece, né? Tava lá, a professora não sabe enquadrar. Não, eu sei sim. O problema hoje tá que o celular tem que carregar. Vamos lá, quem tá chegando? Vamos lá, eu fiz uma perguntinha aí. Vocês que são meus alunos, quem é Gil Vicente? Felipe travou. Olha, o Felipe ele é premiado no centro de mídias aqui, sempre trava. Olha se não é sua internet, hein? Mas se travou para todo mundo.
Às vezes trava mesmo, entra alguma ligação, entra alguma mensagem no meu celular e aí não tem como, né? Vamos lá. Aproveita aí, Felipe, responda sobre Gil Vicente. O que você sabe dele? Além de ser o pai do teatro português. Olá, Emina. Ai, que saudade, professora linda. Olha, compartilhamos muitas aulas, muitos momentos no Antônio José Leite, né? Professora maravilhosa. Ô, Emina, saudade, viu? Eu voltei para José Leite esse ano e tô com essa turma linda aí de segundo ano do médio, o segundo D, E, F, G, H e o nono A, né? Na parte da manhã. Seja bem-vinda, Emina. Muito bem. Bom, vamos lá então. Então, quando a gente fala de humanismo, né, eu fiz todo um contexto, você que está chegando agora, eu fiz todo um contexto para chegar no humanismo, né? E que obra que abre, eu já expliquei isso, que sempre tem uma obra e uma data, certo? Que abre aquele momento literário. Então, Gil Vicente, olha só, nasceu em 1450, 1465, ó, século XV. A gente está saindo da Idade Média, já está indo para um momento mais clássico e aparece Gil Vicente fazendo peças de teatro. E essas peças elas tinham nomes específicos, autos e farsas. Você sabe o que é isso? O que é uma farsa? É um farsante? Sabe o que é um auto? Olha, vamos lá, auto e farsa são peças de teatro, mas elas têm uma conotação específica religiosa. Então, o auto sempre vai falar de algo religioso. Teve algum milagre, alguma coisa aconteceu, né? E aí você pode lembrar de algumas coisas clássicas que eu tenho certeza que alguns de vocês já viram, já assistiram, já leram e já se apaixonaram. Por exemplo, o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Acontece um milagre ali, né? Não vou ficar dando spoiler, não vou contar o final para quem não assistiu, para quem não leu. Mas antes de se tornar uma série, um filme, uma peça, né? Encenada, é escrito, é uma peça, é texto, é literatura. Nós estamos falando disso. A aula é literatura, né? E a farsa? A farsa também é uma peça de teatro, mas assim, a farsa é uma peça mais rápida, tudo acontece num tempo só. E ela é mais cômica, satírica, então tem aí um pequeno diferencial, certo? Então Gil Vicente, ele ficou conhecido porque ele fez um auto para apresentar aos reis, o auto do vaqueiro, o auto da anunciação, para anunciar o nascimento do príncipe. E aí ele se tornou mais conhecido, chegou mais perto da corte, e aí ele começou a escrever mais, né? Então esse é o início aí da história com Gil Vicente, que a gente estuda no ensino médio, né? Eu peguei algumas referências que já eu vou mostrar, né, para dar aí os nossos créditos, afinal é uma aula. E o livro do segundo ano do médio, ele não traz assim muita referência, mas tem ali um resuminho bacana para vocês também. Mas não fala assim toda a biografia do Gil Vicente, quem era, o que fez, e é importante que você saiba, né? Então ele tem vários autos, o auto da Barca do Inferno, que é o mais conhecido, que é o que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês, mas não é só esse não, né? Ele tem a farsa de Inês Pereira, ele tem, olha, é muita coisa, né? E é pena que não dá tempo da gente falar tudo, a gente anota, a gente prepara, fala assim, ai, vamos falar disso, vamos falar daquilo, mas aí quando você vê esse relógio correndo, você fala, ai meu Deus do céu, tem que ser mais breve, senão não dá tempo de falar tudo, né? Tá bom? Bom, então aí tem uma trilogia, né, que a gente fala, o Gil Vicente, ele fez o Alto da Barca do Inferno, o Alto do Purgatório e o Alto da Glória. Lembra que eu falei a questão da igreja, do domínio, da fé, das cruzadas? Então tudo isso vai tendo uma conotação religiosa e isso vai aparecer na literatura. Então Gil Vicente, ele escrevia sobre coisas, sobre os acontecimentos do dia a dia, inclusive com essa conotação religiosa, mas tem um porém. Ele fazia crítica, ele fazia sátira. Então, assim, é como se fossem as crônicas que vocês aprendem na escola, né? A crônica fala de coisas do dia a dia, mas ela sempre vai falar sobre o comportamento humano. Então, hoje você tem esse gênero chamado crônica, né? Que não é só, não é a mesma crônica do período aqui do Fernão Lopes, que ele falava das coisas do dia a dia.
A crônica que você estuda hoje tem uma característica um pouquinho diferente, né? E Gil Vicente com teatro, ele escrevia peças, porque essas peças eram encenadas, né, no palácio, mas ele não ia contra a fé e nem contra a igreja. Tem esse porém, né? Ele não falava mal nem da fé nem da igreja, ele falava das pessoas que faziam parte, ele falava da corrupção, ele falava do ser humano. Então, por isso que até hoje nós estudamos e hoje você fala assim, nossa, parece que é bem atual, né? Então eu separei aí um trechinho para a gente falar um pouquinho desse grande clássico da literatura. Como é uma live, a gente tem que fazer algumas escolhas, né? Não dá para falar de tudo que eu quero, não dá para ler tudo, é complicado, né? É a questão do tempo mesmo, mas aí a gente escolhe. Eu vou ver aqui um trechinho do antigo e do novo, tá? Fazer mais uma pausinha aqui para ver quem tá chegando. A Júlia, tudo bem? A Gabi. Oi, Gabi. Oi, Nath, tudo bom? Sejam bem-vindas. A gente vai vendo aí o povo, né? O povo vai chegando, aí você vai dando um alô. E dá um respiro, né? Pra quem tá desde o começo, tipo Gustavo, Felipe, eles estão desde o comecinho. Estão desde o comecinho. Fica aí, hein? Ó, se sair eu vou dar falta, né? Então, olha só. O Alto da Barca do Inferno é um clássico da literatura, já foi encenada, de vez em quando aparece aí nos vestibulares, já apareceu na FUVEST, já apareceu na Unicamp, já apareceu no Enem. Então, assim, talvez você já tenha lido, você não tenha entendido, talvez você tenha gostado, talvez você já tenha ido ao teatro, eu não sei. Aproveita e interage aí comigo, fala se você tem alguma experiência aí com essa obra, com esse grande clássico aí. O Alto da Barca do Inferno, né? Então, nós estamos falando de um autor que ele faz uma crítica, ele faz uma reflexão, né? Ele leva o seu público também aí a pensar e a refletir através do teatro na corrupção, na perversidade. Então, ele traz isso para o Alto da Barca do Inferno com, assim, personagens típicos da época. Então, você tem, por exemplo, né, falando ainda nessa linha, né? Da questão mesmo da corrupção, na questão da própria igreja, né? Lembrando, você que está chegando agora, a gente não está falando de fé, de crença, não é nada disso. A gente está falando de um período em que a igreja dominava em tudo. E aí a gente vai entrar no humanismo, que é a parte em que o homem ele começa a não ter mais o Deus como centro, o teocentrismo. Então ele começa a pensar mais, refletir mais, ele vai escrever, ele vai buscar novidades, ele vai crescer, né? Ele vai ter um crescimento em todas as áreas, em todos os âmbitos. Eu falo homem no geral, né? Isso a gente tá falando de Europa, tá bom? Eu já dei um panorama histórico para quem chegou aí, quem chegou agora, né? E aí você vê um fragmento e você vai entender um pouquinho quando a gente fala essa questão da crítica, né? Então, imagine a cena, né? Você tem uma barca esperando as pessoas que morreram para levá-la para o inferno. Por isso que é alto da barca, né? Do inferno. E do outro lado você tem uma barca esperando aqueles que vão para o céu. E aí eu te lanço a pergunta: que barca que você quer entrar? Né? A gente está assim no nível da literatura, da imaginação. Mas vamos pensar um pouquinho, né? Você tem essa possibilidade, a barca do inferno, a barca do céu. Para onde você iria? Né? Faça uma autorreflexão aí. Não tô falando de mérito, de merecimento. Tô falando assim, você escolheria qual? Porque aqui, o que Gil Vicente tá mostrando? Que todas as pessoas, quando chegam, elas querem automaticamente ir para a barca do céu. Elas não vão fazer uma autoanálise, uma reflexão, não tem aí um julgamento, eu mereço ou não mereço. Todo mundo já quer ir para o céu. E aí o papel do diabo é o papel do diabo mesmo aqui de falar assim, peraí, como é que você vai, né? Então, o texto que eu separei hoje pra gente falar aqui na live é um fragmento que tá num livro didático, né? Volto a falar, a gente tá falando para um público do ensino médio, um público vestibulando, e da onde que eu tirei as minhas referências, as minhas pesquisas para a aula, para as atividades dos livros didáticos, ok?
Aí começa uma peça, então você tem o diabo e você tem o frade falando: diabo, entrai, eu tangerei e faremos um serão. Essa dama, ela é vossa? O diabo tá perguntando: essa dama é sua? Quer dizer, o frade ele chega acompanhado, e aí o frade fala: por mim ela tem e sempre a tive. Aí, diabo, fizestes bem que é formosa. E não vos punho lagrosa no vosso convento santo, ó, é português de Portugal, né? Ou seja, e lá no convento você podia ter esposa? Então a gente está falando de um momento em que o padre ele não se casa, o frade não se casa, eles são celibatários, eles não podem casar. Como é que o padre chega com uma mulher, né? Então a gente está falando aí da corrupção, dos costumes, dos vícios, né? Que nós costumamos falar, daquilo que o homem faz contrário à ética, à moral, aos costumes. Então o Gil Vicente ele vai falar disso, dos costumes, da moral, do período. Aqueles que são amorais, aqueles que são corruptos, aqueles que não se enquadram, né? Aqueles que não estão dentro do sistema, da casinha, da caixinha, aqueles que erram, aqueles que pecam, enfim, tá tudo aí, né? E aí o que o frade fala? Ah, lá fazem outro tanto, ou seja, olha aí a crítica social. Então não podia ter, mas tinha. E outros também, né? E o diabo fala: que coisa tão preciosa, entrai, padre reverendo. Ou seja, o diabo ele tá falando: pode entrar, seu lugar é aqui, né? A barca do inferno. E o frade vai ficar indignado: como assim, né? Eu sou um frade, eu sirvo uma... Como? Né? O frade pergunta: para onde levais a gente, o diabo? Para aquele fogo ardente que não temeste vivendo. E o frade: jura a Deus que não te entende, neste hábito não me vai? Quer dizer, eu não te entendo, como que eu vou? Né? Então, olha só, esse é um dos trechos que está aqui no seu livro didático que a gente lê. Mas ele fala tem vários personagens, né? A gente vai ter o judeu, olha, a gente vai falar um pouco, né? Aliás, já falamos no comecinho da aula, essa questão das cruzadas, a questão da fé, a questão da religião. E na Idade Média você também tem a Inquisição, você tem a perseguição aos hereges, você tem a perseguição às bruxas, aos judeus. Quer dizer, tudo que assim era herege, que era contra, né? E a gente não fala só por questão de fé também, tem aí também a questão do poder. Isso vocês estudam em história. Né? Então, no Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente ele vai falar desses vários personagens, né? E quem é que vai para o céu, né? Eu não vou contar aqui o final e nós vamos estudar esse texto em sala. Aqui é uma live, é uma aula live, é live literatura, não dá para falar tudo, né? Não dá para ler tudo, mas pegando o ganchinho aqui do Alto da Barca do Inferno, você tem na modernidade um autor chamado Ariano Suassuna, que vai escrever o Alto da Compadecida, né? Você já deve ter lido, visto João Grilo Chicó. Ah, não sei, só sei que foi assim, né? Ai, é campeão, assim, de bilheteria, de TV, de minissérie, de tudo, porque os personagens são muito, assim, são irreverentes, né? E aí a gente tem aí um trechinho também que eu separei para nossa leitura de hoje, falar um pouquinho também do alto, ó, alto vai falar sempre de um milagre. A gente tava falando de Gil Vicente, né? Olha como uma coisa vai, né? Vamos lá, perguntas. Deixa eu ver quem mais tá me chamando aqui, ó. Cauane, tudo bem, Cal? Seja bem-vinda, né? Alguns entram, eu não consigo ver, né? Só quando assim põe comentário, assim, que aí eu vejo depois. Na hora que entra eu não consigo, mas eu sei que tem um pessoalzinho aí comigo, né? A gente não tava falando do Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, então você tem a barca que vai pro céu, a barca que vai pro inferno, né? Então ali vai passar todo, é como se fosse assim, vamos pensar assim, como se fosse um momento de escolha mesmo, né? De se pesar, para onde que se vai. E aí Gil Vicente ele usa esse momento então para falar da característica das pessoas naquele momento, ok? E no Alto da Compadecida não é muito diferente, só que a gente vai atrelar isso a um contexto do nosso país. A gente já está falando de Brasil, já está falando da modernidade, a gente vai falar assim do sertão, da seca, da fome, da miséria. É uma crítica social também. A gente fala do modernismo, né?
a crítica de 30, os romances de 30, os escritos da década de 30 aqui em São Paulo, que vão fazer uma crítica, uma leitura sobre esse momento. Então, o Ariano Suassuna, quando ele escreve o Alto da Compadecida, ele vai pensar nisso também, que a gente está falando, né, da crítica dos costumes da época, e aí lembra um pouquinho Gil Vicente. Não é plágio, não se trata de plágio, pelo contrário, né, é uma inspiração, é uma leitura, não é também uma releitura, não é um remake, certo? Então, assim, uma obra, ela não nasce assim à toa, de repente o autor, ele acorda e fala, nossa, agora eu vou escrever. Ele tem inspiração, ele tem leitura, ele tem conhecimento, ele tem técnicas, né? Então, o Suassuna, ele tinha tudo isso, todas essas técnicas para escrever como escreveu. Eu estou trazendo aqui o que a gente chama de intertextualidade, né? Um texto dentro do outro, um texto que se refere a outro, um texto que cita um outro texto. E a forma de teatro, né? Gil Vicente, ele escrevia teatro, ele escrevia os autos, e aqui a gente tá falando de um auto também, de uma peça de teatro, tá? Não se trata de cópia, não se trata de nada disso, são referências, ok? Tem que ficar bem claro isso, né? Vai falar, a professora tá falando, né, que copiou, não, são inspirações. Um autor se inspira no outro. Igual eu comecei a aula hoje falando de Dom Quixote, e daqui a pouco a gente encerra esse assunto. Aí você tem, como eu falei, né, eu não quero ficar dando spoiler, mas se tá aqui no livro não tem como, não é simplesmente jogar aqui a leitura para você, mas a gente tá aqui no momento em que João Grilo, o bispo e o personagem, né, Emanuel, né, que significa o Deus conosco, que é Jesus, e eles estão ali vendo quem é que vai para onde também. Se vai para o inferno, se não vai. O diabo tá ali também, querendo fazer o julgamento das pessoas e levar todo mundo. Né? Por que é Alto da Compadecida? Porque a Nossa Senhora vai aparecer para interceder ali, para ver quem que realmente vai, né? E aí você tem uma conversa. Quando o Emanuel ele chega, ele fala: foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes, né, Manuel. Mas você pode me chamar também de Jesus, de Senhor, de Deus. Ele gosta de me chamar de Manuel, Emanuel. Ele quem? O diabo, né? A figura. Porque pensa que assim pode se persuadir de que sou somente homem, mas se você quiser pode me chamar de Jesus. Aí João Grilo. Então, ó, vou até te mostrar, né? É um texto teatral, você tem as falas, ó. Como é que eu sei que é um texto teatral? Isso aqui não tá escrito em prosa. Você tem as falas, você tem as indicações cênicas, né? Então, volta um pouquinho lá no comecinho da nossa aula. Um texto, antes dele ser encenado, antes dele virar uma série, um filme, uma mega produção, ele é um texto, é literatura, ok? A nossa live é literatura. Né? Tô sendo mais didática porque é uma aula, ok? Deixa eu ver quem mais chegou. Gabriel Mariotto, tudo bem? Seja bem-vindo. Tem mais gente aí que eu não consigo ver, só vejo o rostinho, não vejo o nome, né? Mas sejam bem-vindos. Aí, quando Manuel fala, você pode me chamar de Jesus, João Grilo, Jesus? Manuel, sim. Mas espere, o senhor é que é Jesus? Sou. A quem chamavam Cristo? Jesus. A quem chamavam não. Cristo sou. Por quê? João Grilo. Porque não é ele faltando com respeito, não, mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado. E aí o bispo, cale-se atrevido, o bispo vai dar uma bronca em João Grilo. Manuel, cale-se você, com que autoridade está repreendendo os outros? Você foi um bispo indigno de minha igreja, mundano, autoritário, soberbo, né? Por que eu estou trazendo essa leitura? Porque Gil Vicente fazia isso também. Quem era o corrupto, quem era, né, totalmente fora dos padrões, da moral, dos bons costumes, né? Ah, seu tempo já passou e a conversa vai. João Grilo, muito bem, falou pouco, mas falou bonito. A cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Olha, a cor, negro. Jesus aqui ele aparece como negro e gera toda essa discussão. Olha um texto moderno, conversando com o antigo, conversando com a modernidade e conversando com hoje. Quando a gente vai falar de racismo na sala de aula, quando a gente vai falar do racismo numa live,
Então esse tema ele está presente o tempo todo, né? E a gente não pode não falar. Então eu não escolhi esse texto no seu livro didático, né? Aí Manuel ele fala: muito obrigado, João, mas agora é sua vez. Você é cheio de preconceitos de raça. Vim hoje assim de propósito porque sabia que isso ia despertar comentários. Que vergonha! Eu, Jesus, nasci branco e quis nascer judeu. Como podia ter nascido preto? Para mim, tanto faz um branco como um preto. Você pensa que eu sou americano para ter preconceito de raça? Olha o padre, eu por mim nunca soube o que era preconceito de raça. O encourado aqui, que é o diabo, né? Sempre de costas. É mentira. Só batizava os meninos pretos depois dos brancos. E o padre, mentira. Eu muitas vezes batizei os pretos na frente, né? O diabo, que é o pai da mentira, né? Tá aqui, ó, discutindo. Encorado, muitas vezes não, poucas vezes, e mesmo essas poucas, quando os pretos eram ricos, padre. Prova de que eu não me importava com a cor que me interessava. Então, olha, um trechinho de uma obra, de um alto, de um texto teatral de Ariano Suassuna, num outro contexto, certo? Quando a gente fala de Gil Vicente, a gente está falando desse finalzinho da Idade Média para o começo, que é o humanismo, que vai surgir, né, vai despontar lá no clássico, tá bom? Só um panorama. Então, por que eu fiz isso? Né? Para que você, aluno, sabe, que você tire esse preconceito literário, de não gostar de literatura, de achar que o texto é chato, que o texto é difícil, que eu não... Então, como que você consegue relacionar épocas, datas, como que você consegue fazer referência a outros tempos, a outros autores? Isso é literatura. A intertextualidade faz parte, a citação de outros livros, as figuras de linguagem, né, como a metáfora, a metonímia, essas discussões críticas, humanas. Então, tudo isso faz parte da literatura, ok? Vamos ver aí como é que está o meu tempo, que já está quase acabando, né? E eu falei no comecinho da aula sobre Dom Quixote, né? Dom Quixote, ele vai fazer uma crítica às novelas de cavalaria. Quando ele coloca que o Dom Quixote, o Sancho Panza, a Dulcinea, a donzela, uma história dentro de outra história, é para fazer uma crítica a esse período dos cavaleiros, porque aqui a gente já está falando de renascimento. Então você tem várias obras que vão falar desse momento, ok? Na nossa próxima live, nós vamos falar do classicismo. E aí a gente vai amarrar como a gente fez hoje. Falou um pouco finalzinho do trovadorismo para o começo do humanismo. Na próxima aula a gente vai falar esse finalzinho do humanismo para o classicismo, porque o humanismo é uma transição, ele está aqui no meio, né? Então a gente sai de uma época chamada das trevas para a época de luz. Mas não é, pois até entre aspas, né? Porque não era trevas. Imagina, você tem como Gil Vicente, como Fernão Lopes, você tem tantas crônicas, os romances de cavalaria, as cantigas, como que pode ser trevas, né? Literária de forma nenhuma. E nem do próprio homem, né? Então é um termo que se refere aí pela questão mesmo do momento, tá certo? E a questão do teocentrismo e antropocentrismo que a gente já falou hoje. Dúvidas, perguntas, vamos lá pra gente já poder ir partindo pro finalzinho da nossa live, né? Daqui a pouco acaba meu tempo, a gente tem tempo aqui também, né? Então, olha, dicas, você quer saber um pouquinho mais, quer ler um pouquinho mais? Olha, quer saber um pouco mais de Idade Média, essa questão da modernidade com o antigo e o moderno? Ó, Tristão e Isolda é um livro também que tá na nossa biblioteca, que faz parte aí do nosso currículo também, ó, do estado. Então, a Tristão e Isolda vai falar aqui, ó, do cavaleiro, da dama, da donzela, né? Você quer um pouquinho mais que fale da modernidade com a antiguidade? Saramago, Memorial do Convento, vai falar sobre a Inquisição, sobre a perseguição às bruxas, aos judeus. Você tem aqui a bruxa, chamada Bruxa Blimunda, né? Você tem uma mulher visionária, ela tinha visões. Você tem um judeu, você tem vários personagens, né? Ok? E aí na próxima aula, o que a gente vai ver? Classicismo, Luís de Camões. Olha só. Certo? E o Dom Quixote, que eu já falei, tem algumas versões aqui
para vocês, certo? Tem várias, tá? Dom Quixote, inclusive, tá no domínio público, Camões também, então tá tudo muito bem acessível. Perguntas, dúvidas? Vamos lá? Cadê meu chat? Laís, tudo bem? Chegou agora! Ah, não, você já tava. Laís, Gabriel, tudo bem? Então tem várias dicas, né? Filmes também que falem um pouco das cruzadas, da Idade Média, dessas retomadas. O Drácula de Bram Stoker, olha só, é século XV, né? O Drácula, ele era um guerreiro, ele era da cruzada, ele servia nas cruzadas. E ele se revoltou com a igreja, né? No período, a gente não tá falando aqui de fé, volto a repetir, a gente tá falando da instituição, né? Ele se revoltou, não vou ficar dando spoiler também. E tem toda uma história assim que ambienta todo esse momento. É muito bom, vale a pena. Eu já assisti umas 4 vezes e vale a pena assim para pensar na literatura, na história, né? Como professora, você que chegou agora, eu falei também aí das séries, né? Do Games of Thrones, né? Tem aí a conquista dos oito tronos, né? E aí tem muita crítica também, não é bem assim na Idade Média, mas assim, dá pra você ter uma ideia, né? Você tem o Rei Arthur, Excalibur, que mais? Coração Valente, tudo isso são as dicas que eu dei que falam que um pouco assim desse ambiente, desse período. E aquilo que conversa, né? O antigo com o novo. Então o humanismo, para encerrar, é isso, né? Você tem esse momento saindo de um tempo mais antigo para um momento mais novo, para um renascimento, para um clássico, para um outro momento histórico e literário. Perguntas, dúvidas? A Laís que sempre pergunta, fala, compartilha, né? Nós tínhamos então na era medieval a primeira, né, o primeiro e o segundo momento. E nós falamos um pouquinho dos dois hoje. E na próxima aula a gente vai falar do classicismo, tá bom? É isso então? Nenhuma pergunta? Não? Cadê os corações? Eu brinco nas aulas, né, do Centro de Mídias. Poxa, não sabe um coração aí? Né? Então é isso, queridos. Então hoje nós falamos do humanismo. Próxima live, próxima aula, classicismo. E aí a gente retoma algumas informações, você que perdeu o comecinho. Obrigada a você que assistiu, você que ficou do começo até o final, né, Gu? Felipe, obrigada. Até mais. Amanhã nós temos aula no Centro de Mídias, hein? Segundo ano do médio, ok? A partir das 10 da manhã. Fique ligado aí na nossa agenda. Obrigada a você que é meu ex-aluno. Tem alguns aí que são ex-alunos, ó. Acho que o Gabriel Mariotto, né? Obrigada, Emina. Obrigada aos que passaram, aos que assistiram. E leiam. Leiam. Não só assistam, tá? E nem só joguem. Leiam. Tchau, gente. Tchau.